Flamengo apresentou Jorge Sampaoli como seu novo treinador para a temporada 2023. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender, a partir das palavras do treinador na sua coletiva de apresentação e também baseado nos seus trabalhos anteriores, como o Flamengo pode se comportar em campo e como os jogadores podem ser aproveitados ao longo da temporada 2023. Bom, na coletiva de hoje, né, o trecho do ponto de vista tático que mais chamou a atenção do Jorge Sampaoli foi a questão dele ter falado do time atacando ali num 3-2-5, né? E a gente vai tentar entender um pouco nesse vídeo do que exatamente o Sampaoli estava falando quando se referiu a esse sistema. O Flamengo tem, começando pela defesa, algumas possibilidades de zaga, né? Então pode ser uma zaga com 3, como vinha acontecendo com o trabalho do Vitor Pereira, como pode ser uma zaga com 2 e uma linha de 4 com seus 2 laterais. A gente vai tentar desenhar aqui os dois cenários. Na direita, né, se o Jorge Sampaoli optar de fato por uma linha com 4, o Varela, sem dúvida, será o lateral pelo lado direito, né, por uma questão de opção. O Wesley é muito garoto ainda. E aí na zaga existem algumas peças que podem ser escaladas. Uma aposta, apenas uma aposta, é que o Léo Pereira pode ser um titular por conta da capacidade que ele tem de passe e por ser um zagueiro canhoto. Para times que propõem muito o jogo, esse é um detalhe bastante importante. Do outro lado, aí existe uma disputa, talvez entre Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Acho que o Pablo salta um pouco depois nessa disputa, acho que ele fica um pouco de fora em um primeiro momento. O Davi Luiz pode jogar até dos dois lados, mas não vive um grande momento, embora seja uma liderança importante, fica um asterisco aí em relação ao Davi Luiz. Uma zaga pode ser formada então por Fabrício Bruno e Léo Pereira. É apenas uma opção, outros zagueiros podem ser usados também. Não estou com isso dizendo que será essa a zaga do Flamengo. É um debate. Eu, por exemplo, escalaria essa dupla porque acho que são os dois que vivem aí o melhor momento. Na esquerda existe uma questão importante. O Ayrton Lucas vive uma fase espetacular, talvez seja o melhor jogador do Flamengo em 2023. Porém, o Filipe Luiz pode ter um papel tático importantíssimo nesse time. Por isso ele vai ficar aqui do lado para que a gente possa entender as dinâmicas com esses dois jogadores. O meio-campo deve começar com o Thiago Maia como esse primeiro homem, tendo aí o Eric Pulgar como uma opção. Eric Pulgar pouco utilizado, né? Com o Dorival pouco utilizado, com o próprio Vitor Pereira pouco utilizado. É uma questão aí para a gente observar se o Sampaoli vai usar mais vezes o Pulgar. Vidal trabalhou com o Jorge Sampaoli na seleção chilena, foi titular com o Sampaoli na campanha, por exemplo, da Copa América de 2015, mas acho que de início vai ser uma opção no banco de reservas. Minha aposta, isso é apenas uma aposta, que o Gerson vai completar esse meio campo pelo lado esquerdo, mas o Gerson também é um tópico do qual a gente vai falar um pouco. E aí essa outra vaga, em tese, do meio campo, ficaria com 3 jogadores aí na briga, né? Vou tirar o Vitor Hugo aqui também, que deve ser uma opção de início, né? Everton Ribeiro, Matheus França e o Arrascaeta, que é a minha aposta aí de titular desse time do Flamengo. Apenas acho, vou deixar eles dois aqui até de lado, apenas acho que de início o Jorge Sampaoli vai montar o Flamengo em um 4-2-3-1, que vai ser alterado aí com as dinâmicas que a gente vai ver no campo. Gabigol, aberto, mas não jogando como um ponta, e você vai entender isso já já. O Pedro e o Everton Cebolinha. Pode ser aqui uma opção importante, o Everton Cebolinha. Vou deixar aqui tanto o Bruno Henrique quanto o Marinho de fora nesse primeiro momento. Bom, essa é apenas um rascunho, uma possibilidade de como o Flamengo pode sair jogando, como pode ser o time titular do Flamengo. Mas acho que o mais importante é a gente observar ou tentar entender como se comportam os times do Jorge Sampaoli quando tem a bola. Esse é um ponto fundamental. Funcionamento dos laterais. Tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro, 2 trabalhos do Sampaoli aqui no futebol brasileiro, ele usou laterais como jogadores de mais construção até do que de chegada ao fundo, do que de participação no campo de ataque. E aí, nesse sentido, né, essa ideia dele, que não estou dizendo que será repetida, a gente está olhando em retrospecto o que ele já fez, se ela for repetida no Flamengo, isso pode atrapalhar um pouco o Ayrton Lucas nessa disputa, né? Porque o Filipe Luiz tem mais essa capacidade de construir jogo, principalmente por trás, né? O Ayrton Lucas é mais um jogador de ultrapassagem, de chegada ao fundo, e os laterais dos times do Sampaoli geralmente não jogam tanto dessa forma. Então, pensando desse jeito, né, o Sampaoli fala sobre o 3-2-5, seria uma construção com 3, o Filipe Luiz sendo um terceiro zagueiro, como ele já foi em algum momento, né, em 2020, o Filipe Luiz foi esse terceiro zagueiro no time do Flamengo. Aí você teria o Varela sendo uma peça para passar bastante. Sei que não é essa a principal característica, a gente está aqui desenhando possibilidades, né, nesse time do Flamengo. Tanto que o Varela até pode compor como um terceiro homem para liberar mais o Ayrton Lucas do outro lado. Isso demandaria uma montagem um pouco diferente de Flamengo.
E aí você teria a dupla Thiago Maia e Gerson à frente da defesa e a linha de 5 a qual o Jorge Sampaoli se referiu, né? Com o Everton Cebolinha, que acho que vai ter bastante espaço bem aberto. O Sampaoli gosta muito desse jogador bem aberto, né, por um lado, e o Varela ultrapassando bem aberto do outro, né? 2, 3, 2, 5, com 5 homens de frente. O Sampaoli costuma fazer esses desenhos aí nas equipes dele, né? E o Gabigol, embora tenha dito há pouco que ia jogar como 9, para encaixar ambos no time, tanto ele quanto o Pedro, ele vai ter que ser esse cara de mais flutuação, como faz muito bem, né? É uma opção do Gabigol querer jogar um pouco mais centralizado, mas ele rende bem, pensando no funcionamento e no que é melhor para o Flamengo. Acredito que ele nessa função pode ser útil, mas caso seja imprescindível essa questão dele jogar ou ele ou o Pedro, aí pode encaixar aqui um Matheus França, que dá muito vigor físico, ou até mesmo um Everton Ribeiro, né? Então, essa é uma questão dos times do São Paulo. Os seus laterais têm aí essas funções diferentes, né? No Galo, por exemplo, o Guilherme Arana era um jogador que atuava numa faixa mais central, e aí ele construía com 3, com o Guga, que era o lateral direito, ficando nessa saída. E aí um desses meio-campistas se juntava ao ataque. Então você tinha aí um dos meio-campistas se desprendendo ali da linha do meio-campo, né? O Jair, na maioria das vezes, ele apoiava, ele infiltrava, ele pode emular essa opção com o Gerson, tendo o Felipe Luiz em uma linha mais central, né? O Flamengo pode construir dessa forma, e aí, de novo, Everton Ribeiro abrindo bastante o campo, mas tendo a jogada do 1 contra 1. Assim como aqui do outro lado pode ser o Everton Ribeiro, pode ser o Matheus França. Acho que o Matheus França vai ter bastante espaço também pela questão do vigor físico, né? Podem ser opções aí no time do Flamengo. Vou devolver até aqui o Gabigol pro time, né? Para que ninguém diga, pô, tá tirando o Gabigol do time, né? Não é isso. Uma outra adaptação que pode ser feita também é de trazer o Everton Ribeiro para ser esse cara bem aberto pelo lado direito. E aí você tem o Ayrton Lucas no time sendo o cara que vai dar essa amplitude, o movimento de abrir o campo do outro lado. Só que aqui, de novo, você vai ter que prescindir do Felipe Luiz, né? E o Gerson voltaria para essa função mais atrás. Então não é que o Ayrton Lucas vai sair do time, vai ser mais titular. Não, existem possibilidades para todos os jogadores aí serem inseridos. O que a gente precisa entender é como o São Paulo tem trabalhado, né? Como ele gosta de trabalhar os seus laterais, mais na construção, um como um terceiro homem e o outro muitas vezes como um meio-campista. Ele gosta de que um dos volantes se projete, né? Então o Gerson pode ter esse papel, porque é um jogador que tem a qualidade, né, para jogar mais próximo do gol em vários momentos. Mas para ter essa dinâmica, talvez ele teria que abrir mão de um jogador ou como o Ayrton Lucas ou como o próprio Everton Cebolinha, né? E aí aqui poderia entrar um jogador como o Marinho, por exemplo, que é canhoto e já foi titular com o São Paulo em determinado momento e tem essa capacidade de abrir bastante o campo também. Enfim, são possibilidades. A gente não pode perder de vista que o Flamengo, assim como vários outros times, tem 3 competições para disputar. Espaço para que todos possam jogar vai ter. A questão é como esses jogadores vão se adaptar rapidamente ao sistema, né, do Jorge Sampaoli, como eles vão compreender, né, o estilo de jogo. Bruno Henrique é um tópico muito citado, né? Ele pode ser esse jogador mais aberto aqui pelo lado? Pode ser que o Bruno Henrique seja essa opção, né? E aí aqui seria com o Felipe Luiz, né? Não com o Ayrton Lucas jogando como esse lateral mais preso, né? O Ayrton Lucas sairia, né, nessa configuração, sairia do time. E aí você teria de novo Gerson podendo se juntar à frente e o Felipe Luiz sendo um meio campista a mais, né? E aí o Flamengo de novo atacando aí com esse 3-2-5, né? Mas para ter esse, aqui a gente está vendo que tem um jogador a mais, aí poderia sair talvez o Marinho. É que não é muito a característica do Gabigol ser esse cara que vai abrir o campo, né? Não é, e até você tira do jogador a melhor posicionamento dele, acho que dá pra gente definir dessa forma, né? Que é desse jogador muito capaz de circular e de encontrar passes, mas numa escalação como essa, por exemplo, né, o Varela poderia ser esse jogador a abrir o campo, e aí você teria Fabrício Bruno, um outro zagueiro, pode ser o Léo Pereira ou outro, e o Felipe Luiz na construção e o Gerson em uma linha um pouquinho mais atrás, a Arrascaeta mais perto do Gabigol. Acho que essa conexão vai ser chave, a Arrascaeta mais perto do Gabigol. E a questão do Bruno Henrique é saber entender se ele vai ter, do ponto de vista físico, condições de atuar nessa faixa do campo, né, que exige arranque, exige velocidade, potência física. Se tiver ok, nesse sentido, pode obviamente ser aproveitado dessa forma, ou se ele vai poder ser aproveitado como um homem de área em relação ao Pedro em alguns momentos, né, por ter também um bom posicionamento, boa finalização, bom cabeceio. Então ele é um atleta que dá essa opção ao treinador, tanto de ser esse jogador mais aberto, quanto de brigar por uma vaga no time com o Pedro, né, e de ser titular em um determinado momento, enfim, de jogar no time do Flamengo. Everton Ribeiro.
Vamos tentar pensar aqui como o Everton Ribeiro pode ser aproveitado. Vou devolver o Everton Cebolinha lá à ponta. Deixar aqui o Bruno Henrique um pouquinho como centroavante. Vamos tentar entender como o Everton Ribeiro pode ser aproveitado nessa dinâmica do Flamengo, né? O Everton Ribeiro é um jogador bastante específico, porque ele não é nem o substituto do Arrascaeta e nem é 100% um segundo homem de meio campo, né? Um jogador para atuar na vaga do Gerson, por exemplo, em uma dupla, né? Vamos pensar aqui o time sem o Gerson e com o Everton Ribeiro fazendo essa função. Ficaria um Flamengo mais vulnerável, embora o Gerson tenha algumas questões aí no trabalho sem a bola. Mas pode ser uma adaptação para ele, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador que percorre uma área grande de campo, ajuda bastante na marcação, tem bom senso de posicionamento. Mas, sendo bem sincero, vejo muito difícil o encaixe do Everton Ribeiro nesse time, né, com esses outros jogadores. Talvez numa faixa um pouco mais central, e aí devolvendo o Gerson ao time, com talvez, ou sem o Gabi, por exemplo, né, a gente pode ter um Flamengo com esses dois meio-campistas, mas pode ser um Flamengo que perca profundidade em vários momentos, né? Perde o ataque à área, já que você vai ter dois meias, um lateral sendo esse cara bem aberto e um outro ponteiro do outro lado. Isso pode ser uma questão aí para o Flamengo do Sampaoli. Como ele disse, a plataforma não vai mudar muito, né? Vai ser essa plataforma de jogo. Ele até fala sobre um 3-1-6, né? Seria ter 6 homens. É importante a gente salientar que isso é uma movimentação do Flamengo no momento ofensivo. Não é que o Flamengo vai sair jogando dessa forma e vai jogar com 5 caras enterrados lá na frente, mesmo quando estivesse defendendo. Não. Isso aqui é quando o Flamengo sai pro jogo, esse desenho. É quando o time vai se recompor, vai, no momento do jogo, ter que baixar a linha para se defender no seu próprio campo. Pode fechar aqui 2 linhas de 4, né? Com Everton Ribeiro, ou o próprio Gabriel, quem tiver por aí voltando por um lado, Cebolinha por outro, Arrascaeta e Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, enfim. Quem tiver no campo compacta o time e o Flamengo se defende, né? Aquele desenho é uma variação para quando o Flamengo tiver a bola. Vai sair jogando, aí você vai ter essa distribuição, né? Com essa movimentação que o Sampaoli salienta. 2 jogadores bem abertos, né? Para passar bastante a linha adversária, os meio-campistas para flutuar nas costas dos volantes, e aí um jogador, um 9, né? Dando um pouco mais de profundidade, podendo ser o Pedro, podendo ser o Bruno Henrique, podendo ser o Gabigol, e os volantes aí com essas funções bastante específicas. Essa é uma possibilidade aí do Flamengo para essa temporada, pensando um pouco no que disse o Jorge Sampaoli e no que ele tem de peças disponíveis por elenco. Eu gosto bastante do Jorge Sampaoli, é um treinador com muito conteúdo, muita capacidade. Se tanto ele quanto o Flamengo, elenco, né, conseguirem convergir em ideias e entregar o máximo, tem tudo para ser um casamento bem legal. A gente vai observar ao longo da temporada como esse Flamengo vai se comportar em campo. Essa é apenas uma possibilidade em cima de trabalhos anteriores e até do que falou o próprio Sampaoli na sua entrevista de apresentação. Gostou do vídeo? Curtiu esse conteúdo? Dá um like pra gente, compartilhe esse vídeo nos grupos por aí, espalhe, faça com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas para que o canal possa crescer também, com isso a gente produzir por aqui mais análises. Valeu, galera, eu fico por aqui por hoje, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.